Agora, Kelly Borges, né? Porque o IBGE fez nessa manhã uma coletiva sobre a educação. E a Kelly acompanhou, vai trazer os detalhes para a gente aqui ao vivo na tela do IBGE. Oi, Kelly. Oi, Polito. Oi para todos que nos acompanham. Pois é, essa coletiva de imprensa terminou agora há pouco, em que foram revelados os dados aí do censo de 2022 pertinentes à área da educação. Então foram feitas 76 perguntas para 10% da população catarinense e isso significa muito, porque lembrando que a população hoje do estado, ela ultrapassa 7 milhões de pessoas. Então esses recortes, eles trazem o apontamento, por exemplo, da frequência escolar dos estudantes, também o nível de instrução das pessoas até 25 anos e, além disso, também como é que está o atendimento por aquele setor em que o estudante se formou em relação à quantidade de habitantes daquele município onde ele reside e atende. Então, um destaque muito interessante é que Santa Catarina, nos últimos anos aí, comparando 2000 e 2022, cresceu o número de pessoas que conseguiram se formar no ensino superior em mais de 3 vezes. Floripa, inclusive, se destaca em relação aos outros municípios do país. Ele fica aí na classificação de pessoas formadas no ensino superior na 4ª posição, é o 4º maior índice do Brasil. Mas também tem alguns pontos que precisam ser melhorados em relação, por exemplo, à frequência escolar. Apesar de que em todo o estado de Santa Catarina e em todas as faixas etárias, esse índice aumentou comparado ao IBGE divulgado em 2010, ainda é menor do que o que é pedido, solicitado pelo Plano Nacional de Educação. E tem um dado mais interessante ainda nesse recorte aí, é que 1/4 dos jovens entre 15 e 17 anos, eles não estão frequentando a sala que seria a adequada para eles, né? Eles estão atrasados nos estudos e, portanto, com salas de estudantes com idades menores que a deles. A gente ouviu, inclusive, o superintendente do IBGE aqui em Santa Catarina, o Roberto Gomes, falando a respeito dessa situação e trazendo também como destaque em relação a essa frequência escolar na área da educação infantil. Vamos ouvir. Existe um Plano Nacional de Educação que recomenda, preconiza que nós tenhamos até 50% das crianças de 0 a 3 anos frequentando a escola. E Santa Catarina está quase chegando nesse ponto, está com mais de 47%. E Florianópolis, por exemplo, inclusive já ultrapassou este indicador. E no estado nós temos mais de 90 municípios também acima desse indicador. Outro dado interessante que o IBGE trouxe foi, por exemplo, em relação à área da saúde, para que os municípios possam, inclusive, se orientar a respeito desse dado e melhorar a qualidade do serviço. Hoje, para cada formando em medicina, eles são responsáveis por atender, em média, 381 habitantes aqui em Santa Catarina. Em relação a outros estados brasileiros, como, por exemplo, Maranhão, por lá, cada médico atende 1.000 habitantes. Então, nós estamos bem à frente, mas ainda assim é um quantitativo muito grande e que, por isso, talvez isso possa ajudar os municípios a melhorar a infraestrutura, até para que as pessoas se interessem mais em estudar a medicina e depois tenham mais profissionais no mercado habilitados para atender a população. De forma geral, Polito e todos que nos acompanham, o IBGE do ano de 2022 em relação à educação é melhor do que o último levantamento feito em 2010, como explica mais uma vez o Roberto Gomes, que é o superintendente do IBGE aqui em Santa Catarina. Tanto no país quanto no estado de Santa Catarina e em todas as faixas etárias, desde a educação infantil até o nível superior, Santa Catarina e o país têm aumentado o número de formados, ou de concluídos, né? Seja no ensino médio, seja no ensino superior, seja no acesso às creches, seja no acesso à educação infantil, infantil 4, infantil 5, em todas as faixas nós temos, o país, de uma maneira geral, o estado tem permitido uma democratização no acesso ao ensino, o que é realmente um fator bastante positivo que o IBGE trouxe aqui hoje para divulgar.
A gente trouxe um resumão e destacando aí os principais recortes que foram apontados pelo IBGE. Mas tem muito mais detalhes e eu estou inclusive preparando uma reportagem. Eu já convido todos vocês que acompanham o Balanço Geral para também acompanhar o ND Notícias, que a gente vai trazer uma reportagem completa. É contigo, Polito. Obrigado, Kelly Bosch, com informações ao vivo. Todo esse conteúdo fica também no ND Play, não esquece.